Meus irmãos, estamos no culto da manhã, naturalmente alguns estão ainda mais sonolentos, então nós vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler em pé? Reverência à palavra do nosso Deus. Hoje nós teremos como nosso texto base no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6, e nós iremos somente até o versículo 8. E vai dizer assim: Malaquias 1, versículo 6. Pedrinho já achou, nós sabemos que Pedrinho tem essa agilidade diferenciada, percebemos no acampamento da juventude. Quem conseguiu encontrar a palavra do Senhor diz amém. Amém. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. E vai dizer assim: o filho honra o seu pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o seu senhor, onde está o temor que me vem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar? E mesmo assim, ainda perguntam de que maneira tem me desonrado? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Hoje nós iremos conversar sobre um assunto a qual nós vivemos. Hoje nós iremos conversar, hoje nós iremos ter uma palavra, e o Senhor falou muito ao meu coração sobre isso, porque eu vou ser muito sincero aos irmãos. Eu pequei muito sobre o que nós iremos conversar hoje. Hoje nós iremos falar sobre culto e ainda mais sobre culto sacrificial. Quando eu estava orando e escrevendo um pouco sobre essa mensagem, Tamires fez: os irmãos vão ficar com medo de ter pedras e alguém sair ferido. Mas não vai acontecer. A minha expectativa é que não morramos simplesmente fisicamente, mas que, sem dúvida nenhuma, que após a palavra, após a oração, nós possamos deixar um pouco mais da nossa carne aqui nesse altar. Que nós possamos deixar um pouco mais da nossa carnalidade, da nossa vida para o mundo, e que possamos olhar um pouco mais para o nosso Deus. Nós vamos falar hoje sobre culto. E quando falamos sobre culto, é sempre um assunto muito delicado. Aos irmãos que são mais curiosos, eu irei citar 2 livros principais. Além da Bíblia, eu irei citar 2 livros de contexto histórico. E os irmãos que são mais curiosos serão esses 2 livros aqui. Semana Santa e Uma Breve História do Domingo, os 2 de Justo L. Gonçalves. Então, esses 2 livros serão citados como contexto histórico, e ele nos ajudará a entender um pouco mais sobre o nosso culto. Para iniciarmos, meus irmãos, precisamos pensar um pouco sobre o culto, até mesmo no Antigo Testamento, como ele funcionava. A minha intenção não é que a gente faça aqui uma teologia gigantesca do culto, que a gente analise se o nosso culto está correto ou não está. Nós temos uma liderança muito bíblica que nos orienta e consegue nos dirigir sobre um culto bíblico. Porém, a intenção aqui é que os irmãos entendam um pouco mais sobre uma adoração sacrificial, sobre como funcionava e como funciona uma adoração a Deus de forma sacrificial. O culto, nós temos diversos inícios.
alguns teólogos vão olhar e vão falar, olha, o primeiro culto era o que acontecia quando Deus descia para ter com Adão, e ali no alvorecer do dia ele ficava com Adão, ficava com Eva, conversava com eles, e ali foi o primeiro culto. Alguns outros vão dizer, não, ali eles estavam em plena santidade, então o primeiro culto foi o que aconteceu com Caim e Abel, e eles iam entregar suas ofertas a Deus. Alguns outros vão dizer que o primeiro culto, na verdade, foi quando aconteceu lá com Moisés. Os irmãos lembram? Moisés vai lá para o faraó, olha para ele e diz, olha, Deus manda que você liberte o povo, para que o povo vá ao deserto e preste culto. Então, alguns vão dizer que este foi o primeiro culto. Não importa tanto tempo. O que importa é que em todos os momentos o povo de Deus prestou culto. Em todos os momentos, quando nós vamos ler o Antigo Testamento, como nós fizemos, por exemplo, ano passado, nós percebemos Deus organizando e reorganizando o culto. Deus olhando e dizendo, vigiem, vocês estão errando. Vocês estão entregando uma oferta que não é devida. Quando Deus vai falar da oferta, Ele diz que precisa ser perfeita. O cordeiro precisa ser perfeito e sem defeitos. Você precisa ter observância para ver se ele não é manco. Você precisa ter uma observância para ver se ele não tem problema. Lembrando aos irmãos que ele precisava ser perfeito, porque ele já trazia uma ideia, ele precisava sinalizar Cristo, que foi o cordeiro imolado naquela cruz. Então, o cordeiro precisava ser perfeito. Durante todo o Antigo Testamento, nós temos diversas situações que o povo se perdeu. Olhava para as ovelhas, fazia, nossa, eu preciso de dinheiro, eu vou pegar qualquer uma aqui. Olhava para o pombo e falava, nossa, eu preciso, eu vou pegar qualquer um aqui. Deus aceitará? Deus, Ele sabe do meu coração. Deus, Ele sabe que a minha intenção é boa, eu quero entregar o melhor para Ele. Então eu vou pegar qualquer um e depois eu me resolvo com Ele. E aí nós temos todo o Antigo Testamento, muitos momentos, o Senhor olhando e dizendo, vocês esqueceram do princípio. Vocês esqueceram o que eu passei para vocês. Vocês esqueceram as minhas ordenanças. Vocês esqueceram como prestar culto. Então nós temos algumas perguntas que nós precisamos responder ao falarmos que somos cristãos. Quando nós olhamos e dizemos, olha, nós somos cristãos e hoje é, como disse João em Apocalipse, o dia do Senhor, o dia onde nós nos reuniremos com a igreja e nós iremos cultuar ao nosso Deus. Paulo deixa muito claro em Romanos que muito pouco importa o dia especificamente. Não é o dia que é importante, mas o dia que nós iremos cultuar ao nosso Deus, o dia que nós estaremos unidos. Nós temos uma igreja aqui no interior que o culto de domingo não pode acontecer no domingo. Por algumas coisas que acontecem na cidade, o culto de domingo é no sábado. O culto deles é menos do que o nosso? O culto deles é mais frágil, é mais simples, ou o Senhor não ouve o culto deles? Não, porque não está no dia, mas sim no que será feito. Quando nós entendemos que é o que será feito, como será feito, e muito menos o lado religioso de, olha, é esse dia que o Senhor guardou, é esse dia que o Senhor deixou. Isso precisa mudar a nossa adoração. Então, meus irmãos, hoje nós precisaremos responder 3 perguntas. Gostaria de orar com os irmãos nesse momento e peço que durante toda a palavra os irmãos estejam pensando nessas perguntas. Porque quando nós respondemos essas perguntas, isso não muda somente o nosso culto. Quando nós respondemos essas perguntas, isso muda a nossa vida. Porque a partir do momento que nós olhamos e falamos, Senhor, por que eu estou fazendo isso? Senhor, como eu vou fazer isso? Senhor, como eu irei cultuar da melhor forma? Isso altera nossa forma de chegar ao nosso Pai. Então vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque em todos os momentos o Senhor já planejou para nós estarmos unidos aqui em culto ao Senhor. Aprove ao Senhor nos chamar. Aprove ao Senhor nos chamar pela sua onisciência, pelo seu poder, Senhor.
Te agradecemos porque somos chamados e pedimos que o Teu Espírito Santo continue quebrando os nossos corações. Como Teus filhos, como Tua igreja, pedimos que o Teu Espírito Santo continue falando conosco, que nós possamos aprender a prestar não só um culto aos Teus pés, mas a viver uma vida de adoração ao Senhor, que é o nosso único Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito. Te agradecemos porque o Senhor falou desde o início do culto. E te agradecemos por isso, Senhor. Agora pedimos que o Senhor continue a falar conosco, não em qualquer nome, mas no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, quais são as perguntas que nós teremos hoje? A primeira pergunta é: o culto inicia quando nós abrimos a igreja? Quando que inicia o culto? Essa vai ser a pergunta que vai nortear as outras perguntas. Como disse anteriormente, o meu interesse é que os irmãos saiam com mais perguntas do que respostas. Obviamente, a palavra do nosso Deus trará as respostas, mas nós precisamos sair nos questionando, falando: temos prestado um culto de adoração? Temos vivido um culto de adoração? Então, a primeira coisa que precisamos pensar é para quem nós prestamos culto. Se nós prestamos culto a alguém. Nós prestamos culto ao nosso Deus. Quem aqui essa manhã veio prestar culto a Deus? Amém? Glória a Deus. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 8, vai nos ajudar. Lucas capítulo 4, versículo 8, vai dizer: Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Então agora nós sabemos que nós prestamos culto ao nosso Deus. Nós temos um alvo a prestar, um alvo a atingir, e é prestar culto ao nosso Deus. Mas o mais importante é, você hoje acordou nessa manhã e disse: nossa, eu vou prestar culto ao meu Deus. A Bíblia, ela vai dizer algo um pouco diferente disso. A Bíblia, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, nós vamos somente até o 15. Vai dizer: portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Pode continuar? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Aqui nós temos na carta de Colossenses um dito muito claro: o Senhor é quem nos chamou para este culto. Aqui a palavra do nosso Deus vai deixar muito clara de que nós não acordamos essa manhã e tomamos a decisão de que eu vou ao culto, mas que nós fomos convidados, e que nós fomos convidados não por qualquer pessoa, mas pelo dono do culto. Nós fomos convidados pelo dono da pregação. Nós fomos convidados pelo dono da palavra. E Ele nos convidou. Ele nos chamou para cultuá-lo. Mas Ele não somente nos chamou para cultuá-lo, mas para permanecermos nele. Então nós podemos ler Romanos capítulo 8, versículo 28.
que vai nos ajudar a entender que o Senhor nos chamou para permanecermos nele. Romanos 8, 28 vai dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então entendemos assim que o Senhor, a qual nós adoramos no culto, que é o alvo do culto, Ele nos chamou, nós não decidimos, mas Ele nos chamou, e não só nos chamou, como nos permanece nele. Afinal de contas, como falamos antes, quando citamos o início do culto, falamos do Éden, e nós fomos caídos, nós caímos ali em pecado, e o pecado nos atingiu em todos os pontos. Mas aqui em Romanos nós temos a alegria de perceber que, apesar de termos sido atingidos em todas as áreas das nossas vidas, apesar disso, o Senhor continua nos chamando para o culto. Então a notícia a ser dada, ela é simples: se você está aqui, parabéns, você recebeu um convite solene, e esse convite solene nada mais é do que do próprio Deus, que te chamou para cultuá-lo. Glória a Deus, Mateus, amém. O Senhor me chamou para cultuá-lo, isso eu entendi, Paulo deixou muito claro nas cartas. E agora? E agora, o que eu faço com isso? Aqui em Malaquias, capítulo 1, voltando ao nosso texto base, versículo 6, o Senhor vai deixar duas observações. Olha o que ele vai dizer logo no início: filho, honra o seu pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o seu senhor, onde está o temor que me devem? E a pergunta que nos fica aqui, nós estamos falando de um contexto do Antigo Testamento, mas sem dúvida consegue trazer uma aplicação fortíssima para as nossas vidas. Antes de vir ao culto, você já estava cultuando? Antes de vir ao culto, como foi o seu acordar? Por acaso você acordou às 9 horas, olhou e disse: nossa, corre que tem culto? Por acaso você conseguiu ter um momento antes de entregar honra ao nosso Deus? Você conseguiu ter um momento antes que você disse: Senhor, eu estou indo à tua casa, Senhor. Eu estou indo prestar culto ao Senhor. Eu estou indo ver os meus irmãos e entregar tudo de mim na tua casa, Senhor. Que o Senhor nos conduza em tudo. Foi feito isso, meu irmão? Você conseguiu acordar um pouco mais cedo? Estamos falando aqui de sacrifício. Você conseguiu acordar um pouco mais cedo, meia hora, 1 hora antes do tempo que você iria sair de casa e falar: Senhor, eu vou ficar um tempo com o Senhor. Senhor, eu vou fazer minha devocional no mínimo. Conseguiu fazer isso? É o dia do Senhor. Não é outro dia, é o dia do Senhor. É o dia da reunião dos santos. É o dia onde nós viemos aqui para olhar para o Senhor Jesus e dizer: Senhor, te rendemos todas as coisas. E aí você chegou aqui de ponta de pé. Chegou aqui, olhou e fez: nossa, acabou o louvor. Uma vez, tudo bem, mas sempre. Já passa meses e meses, anos e anos. É esse tipo de adoração, é esse tipo de entrega que devemos dar ao nosso Deus. Segunda pergunta: hoje você se alegrou e se preparou para isso? Se preparou para o que viveríamos aqui? Hoje você acordou, olhou para os céus e, assim como Davi disse: eu me alegro porque eu vou para a casa do meu Deus. Tem uns irmãos que falam: olha, eu tenho saudade de coisas que eu nunca vivi, eu tenho saudade dos céus. Amém, glória a Deus. Então eu acredito que você deve ter saudade do culto. Afinal de contas, estamos sim ainda caídos, precisamos sim de uma restauração de Deus, mas o que é que nós faremos no céu, se não é vivermos em comunidade, adorando ao nosso Deus?
Então precisamos tomar muito cuidado com o que temos feito antes do culto. A segunda pergunta é por que prestamos o culto? E essa pergunta vai ser nos respondida em Malaquias, capítulo 1, versículo 6, na segunda parte, na parte B, vai dizer assim: são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? E aí o Senhor vai começar a falar, trazendo comida impura ao meu altar. Mesmo assim, ainda perguntam de que maneira tem me desonrado, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-lo de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A pergunta feita aqui é como você tem prestado o seu culto? Como tem sido a sua vida antes do culto? Irmãos, o culto começa às 9 horas. O culto começa às 18 horas. E eu peço um pequeno ponto aqui aos irmãos. Que os irmãos entendam que em momento algum eu quero colocar aos irmãos usos e costumes. Eu não quero trazer aos irmãos mais um peso, dizendo, olha irmãos, temos que fazer isso, porque se você se veste assim é melhor, e se você se veste assim não é tão crente, se você faz isso você é mais crente, se você faz aquilo você é menos crente. Mas a intenção do texto, inclusive, é fazer com que nós entendamos que talvez a nossa adoração tenha sido muito rasa, que talvez o culto que temos prestado ao nosso Deus seja algo que temos prestado de maneira rasa. Não falo aqui de um acontecimento. Irmão Mateus, aconteceu de tal dia, eu me atrasei. Não tem problema, meu irmão, que Deus te abençoe. Que bom que você está aqui com a gente. Vamos adorar ao nosso Deus juntos, glória a Deus. Mas irmãos, é o ano inteiro. É o ano inteiro eu prestando um culto apressado ao nosso Deus. O ano inteiro eu saindo 9h30 de casa e o culto iniciando às 9h. Eu saindo às 19h e o culto começando às 18h. E aí eu chego apressado, olho para um lado, olho para o outro, não falo com ninguém. Entro aqui, sento, já está no meio do louvor. E aí começa a palavra, eu falo, nossa, recebi de Deus, glória a Deus. Como eu recebi, mexeu tudo, me arrepiei todo. Precisamos ter uma análise do culto, para que a gente possa ver na verdade a nossa condição e o porquê que nós estamos vindo ao culto. Não pode ser pensado para nós, não pode ser algo normal para nós, atrasos. Não pode ser algo normal para nós, a saída para ir ao banheiro e ficar meia hora lá fora. Sabe por quê? Por uma coisa muito simples. Olha o que é que o Senhor vai dizer aqui através de Malaquias. O filho honra ao teu pai, e o servo ao teu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está minha honra? Aquele mesmo Deus que te chamou para o culto, aquele mesmo Deus que está aqui, Ele te chamou para o culto, Ele está aqui, amém? Ele está presente, ensinando a tua igreja, Ele está presente direcionando os louvores, direcionando a palavra. Esse é o mesmo Deus que está aqui, e a gente olha para Ele e fala, Senhor, só vou no banheiro e conversar meia hora lá fora, já volto. Como podemos olhar e falar, Senhor, eu vim prestar culto ao Senhor, eu vim prestar culto ao teu santo nome, se nós passamos mais tempo lá fora conversando do que aqui dentro?
Se você tem algum tipo de incontinência, se você tem algum problema de saúde, não sinta que eu estou falando para você, porque não estou. Você pode ir no banheiro, você pode tomar água, mas você que não tem nada, é só uma sede sobrenatural que vem sobre você quando inicia a adoração ou quando inicia o louvor. Uma fome, uma conversa, uma vontade de conversar. Quando inicia alguma coisa, quando inicia todo o processo do culto, isso é de você que eu estou falando, é de mim que eu estou falando. Precisamos honrar mais ao Senhor em nossos cultos. Aqui, infelizmente, fomos atingidos por uma teologia que veio caminhando durante os séculos. Infelizmente, no século XX, ela explodiu. E é uma teologia que eu tenho certeza que quase todos ou todos já ouviram falar, que é: eu vou para o culto hoje e eu vou receber de Deus, gente. Glória a Deus. Hoje eu vou para o culto e, nossa, eu vou receber de Deus. Então eu chego em casa feliz. Nossa, que mensagem que o pastor Newton pregou. Eu recebi de Deus. O problema é que, se nós formos fazer um contexto desde Gênesis, nós vamos passar por todos os livros históricos, por todos os livros do Antigo Testamento. Se nós formos passar por Malaquias, passamos por Mateus, vamos até Apocalipse, em momento nenhum o culto foi um lugar de receber. Em momento nenhum foi colocado o culto como você recebe algo. Mas o culto é um lugar de entrega. O culto é um lugar de se prestar. O culto se presta. E quando nós falamos prestar, o significado é claro, é entregar. Eu me entrego no culto ao Senhor. Então o Senhor que me chamou na minha casa, o Senhor que me tirou do lamaçal do pecado, Ele me trouxe para o culto, para que eu me entregue a Ele, porque só eu me diminuindo, para que Cristo cresça através de mim, que não vai ser eu e Cristo, mas vamos ser nós. Somente eu diminuindo, somente Cristo crescendo em mim, só assim pode se tornar nós. Por isso que Paulo vai ter tudo, vai sentar-se aos pés de Gamaliel, um dos grandes estudiosos. Nós temos textos de Gamaliel, e aí Paulo conhece a Cristo, e ele olha e fala: eu considero tudo esterco, porque agora eu conheço a Ele. É só percebendo que no culto fomos chamados a entregar, que nós vamos entender Pedro dizendo: Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna, para onde eu vou? O banheiro da Pibaf é maravilhoso, é arrumado, irmãos, depois vão lá dar uma olhada. A água é gostosa e geladinha, mas para onde eu vou, se o Senhor do culto está falando? O que eu vou fazer, se o próprio Deus está com o seu povo falando? O que eu vou fazer? Então, meus irmãos, agora, dando o contexto do livro que eu citei anteriormente, os nossos irmãos de mais de 2000 anos atrás irão nos ajudar. A igreja primitiva é a igreja 2 séculos mais ou menos depois de Cristo. E aí eu fui dar uma olhada para ver como era o culto deles. O culto deles pode ser um pouco mais parecido conosco e tudo mais, bem interessante. Se os irmãos forem estudar culto a Deus, os irmãos vão perceber uma coisa. Toda igreja, que fala, nós temos um modelo de culto mais bíblico que outro, ou nós temos um modelo de culto perfeito de acordo com o Novo Testamento, é heresia. Porque o Novo Testamento não vai fazer uma estipulação perfeita de como deve ser o culto. Paulo vai falar, como nós já lemos, cânticos, salmos, mas não teremos uma definição exata de como é o processo litúrgico do culto. Então, a igreja primitiva nos ajuda a entender um pouco como funciona esse processo devocional, esse processo da nossa vida de culto. E eles, o que essa igreja fazia? Eles jejuavam 2 vezes por semana. Eles jejuavam na quarta-feira e na sexta-feira. Amém. Precisamos entender aqui que a igreja primitiva é feita de judeus, tá? Nós temos depois a inserção de gentios,
mas inicialmente ela é feita de judeus. Depois a gente tem a inserção de gentios e prosélitos, que são judeus que não nasceram judeus, mas inicialmente é feita especificamente de judeus. Essa igreja jejuava 2 vezes por semana, na quarta e na sexta. Na quarta-feira, jejuavam para que Cristo crescesse neles e eles morressem a cada dia. Jejuava para que a carne deles se enfraquecessem e eles pudessem representar Cristo enquanto caminhavam. Lembrando, eles estavam, qualquer coisinha, eles poderiam morrer. Nós temos um contexto de perseguição iminente. Então eles jejuavam essas 2 vezes. Na sexta-feira, eles traziam um jejum um pouco diferente, um jejum de preparação. Eles se preparavam para o domingo. Passava-se o sábado. No domingo, eles não cultuavam como nós cultuamos. No domingo, eles cultuavam bem diferente, eles cultuavam ao amanhecer. Imagina eu olhar para os irmãos e falar: irmãos, mudou o horário. Jesus é a luz que ilumina o mundo. Então vamos agora todos cultuar às 5 da manhã. Essa era a visão deles e essa era o horário mais ou menos que eles cultuavam, entre 4 e 5 da manhã. Os irmãos chegariam aqui, que difícil. Mas eles iniciavam os seus cultos logo cedo, porque eles diziam: o Senhor precisa ser reverenciado desde cedo. O Senhor Jesus precisa ser cultuado desde cedo. Durante todo o dia, eles passavam o dia orando, ajudando uns aos outros, vivendo igreja uns com os outros. A igreja primitiva vivia o dia do Senhor. A igreja de Cristo precisa viver o dia do Senhor. Nosso culto é no domingo, então que o nosso domingo seja, todos os dias nós precisamos de porções do Senhor. Todos os dias precisamos ter uma vida devocional. Todos os dias precisamos ter uma vida de oração, de leitura bíblica. Mas o domingo precisa ser especial. O dia que eu vou cultuar o meu Deus precisa ser especial. Precisa ser o dia que eu vou me ajoelhar e vou ficar mais tempo com Ele. Precisa ser o dia que eu vou orar pelos nossos irmãos. Nós temos uma missionária no Pés no Arado. Precisa ser o dia que nós vamos orar por ela, orar pelo povo que está lá pregando o Evangelho. Precisa ser o dia que eu vou viver mais a minha igreja. E o culto passou 10 minutos, meu Deus! É o dia do Senhor. Esse é o dia do Senhor. Acordemos cedo, porque é o dia do Senhor. Tenhamos um tempo de oração, seja em família, seja em conjunto, porque é o dia do Senhor. Viemos ao culto, porque é o dia do Senhor. Voltemos para casa, porque é o dia do Senhor. Coloca um louvor, minha irmã. Todo mundo está ouvindo quase o mesmo louvor, é impressionante. Que é aquele dizendo: você é meu amigo, que a gente tocou aqui, inclusive. Eu não vou cantar para não humilhar e não estragar o culto. Mas é aquele que o rapaz faleceu. Como é que ele é? O nome dele? Alguém lembra? Jesus. Aquele que fala que Jesus é o nosso amigo, que alguns conhecem ele por outros nomes e tudo mais. Todo mundo está ouvindo esse louvor, então bota um louvor qualquer, mas coloca um louvor. Tem um dia olhando e dizendo: Senhor, esse vai ser o meu dia do Senhor. Esse vai ser o meu dia voltado ao Senhor. Meus irmãos, a última pergunta que nós precisamos responder é: como deve ser o nosso culto? Como deve ser o nosso culto? Nós teremos também uma grande ajuda. Essa grande ajuda é de Paulo, a carta de Paulo a Romanos. Alguém pode colocar, alguém pode abrir. Pessoal da mídia, Romanos capítulo 12, versículo 1. O Senhor vai falar: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Ele inicia dizendo que eu rogo que vocês se ofereçam como sacrifício vivo. Irmãos, enquanto não nos é solicitado morrer por Cristo, que o seu sacrifício seja acordar mais cedo.
enquanto não nos é solicitado sofrer por amor a Cristo, que o seu sacrifício seja levantar e ter um tempo com Cristo antes mesmo do culto. Que enquanto não nos é solicitado uma vida ainda mais radical por Cristo, que o seu sacrifício seja ter tempo, seja guardar esse momento, esse culto, esse dia, e já falamos que não é o dia, mas o culto, o dia do Senhor, como um dia diferente, como um dia especial. Depois ele vai falar sobre ser santo. Ser santo é dizer basicamente, irmãos, olhem um pouco para o que a igreja primitiva vivia. Olhem um pouco. Jejum 2 vezes por semana, por quê? Eu preciso que a minha carne diminua. Porque só eu diminuindo e Cristo crescendo em mim, que não serei mais eu e Ele, mas nós. E por fim, esse sim é o culto agradável a Deus. Eu acordo, oro e já coloco todo o meu corpo, alma e espírito alinhado com o dia. Eu levanto, não atrasado mais. Agora eu me levanto pronto, dizendo, eu vou para a casa do meu Deus. E aí eu fico com o Senhor, oro e digo, Senhor, prepara o meu corpo, Senhor, porque hoje é o dia que eu vou adorar. Eu não estou aqui para receber, eu estou aqui para entregar. Eu não estou aqui para receber. Se eu chego atrasado ou se eu fico saindo do culto toda hora, eu estou dizendo ao Senhor, Senhor, eu vim para receber. Quem recebe não precisa preparar. Você já foi para algum aniversário e você foi receber o presente? Você preparou alguma coisa? Não, no máximo você fez você ajeitar e vir. Agora, quem vai entregar? Quem vai chegar e falar, Senhor, eu vou entregar o presente. Senhor, eu vou entregar a adoração. Essa pessoa sim precisa preparar. Eu preciso me preparar. Senhor, prepara o meu corpo. Senhor, prepara a minha alma, prepara o meu espírito, porque eu vou estar com os meus irmãos. Eu me arrumo pensando, eu hoje me apresentarei ao meu Deus. Então nós não vamos ter mais nem um tipo de conversa, por exemplo, irmão, cuidado com sua calça, irmão, está muito apertada. Irmã, toma cuidado com isso. Essa conversa acaba em uma coisa só. Se eu estou indo prestar culto, se eu estou olhando para o dia do Senhor como um dia de adoração, eu vou olhar e falar, eu vou me arrumar, mas eu não vou me apresentar a qualquer coisa, eu vou me apresentar a Deus. Então eu vou me arrumar linda e chique, vou botar uma maquiagem incrível. Os irmãos, eu vou me arrumar o mais lindo possível, porque os homens aqui da igreja não foram tão agraciados com beleza. Mas eu vou me arrumar o mais bonito possível e eu vou. Por quê? Porque o culto é do Senhor e eu vou me apresentar ao próprio Deus. E aí eu acabo de me arrumar, eu chego no culto e eu vou falar primeiro com o dono do culto. Eu chego e eu não tenho nada para falar com o irmão. Eu vou ficar quietinho aqui, eu vou me ajoelhar, eu vou me sentar, eu vou falar com o dono do culto. Jesus, obrigado pelo dia, Senhor. Traz os irmãos em paz. Senhor, que o Senhor receba o nosso culto como culto agradável ao Senhor. Então eu vou falar com o dono do culto. E logo depois eu preciso falar com os outros convidados. Afinal de contas, é uma grande festa, é um grande culto ao nosso Deus. E aí eu vou falar com o meu irmão. Chega, meu irmão, graça e paz. Deus abençoe, está precisando de alguma coisa? Tudo isso. Chegando cedo a gente consegue desenvolver essa habilidade, uma habilidade muito boa. Depois disso, inicia o culto. Todos os cultos iniciam com louvores. Então inicia o culto com louvor. E eu não sou mais um ouvinte, porque eu não estou aqui para receber. Eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para quê, igreja? Glória a Deus, eu estou aqui para entregar. E agora, como ouvinte, como um entregador, como uma pessoa que vai entregar culto, eu participo do louvor. Eu vou fechar os meus olhos e pouco importa se o violão está desafinado, se a bateria estourou, porque Pedrinho bate forte, e aí estourou, o que é que aconteceu? Não importa, eu estou aqui para entregar culto. Eu vou fechar os meus olhos e eu vou entregar o culto ao Senhor. Eu vou participar ativamente do louvor. Eu vou ouvir as letras e eu vou repeti-las com força, porque eu estou entregando. E aí passou o tempo de louvor, começou a oração. O irmão Levi veio aqui e começou a orar por nós.
Ele começou a orar por nós. Eu não estou aqui para receber, mas sim para entregar. Então Ele está falando, eu estou ouvindo e dizendo amém, Jesus. Esteja com os missionários, Pai. Os abençoe em nome de Jesus. E aí passou o tempo de oração, iniciou o tempo de oferta. Eu não vou vir ofertar, irmão Mateus. Amém. Mas eu estou orando pelas finanças da igreja. Eu estou orando pela vida financeira dos missionários. Eu estou orando pela vida financeira dos irmãos que estão na igreja. Eu estou agradecendo pelos ofertantes, pelos dizimistas. Estou agradecendo porque Deus tem deixado as suas mãos sobre a igreja. E nós conseguimos ter outras igrejas, como por exemplo o Rubalo, a Rota do Sertão, graças a essa oferta. Tivemos a experiência de no Rubalo, eu estava conversando com o irmão chegou para mim, eu fiz, irmão, fala um pouquinho sobre a história da igreja. E ele falou, irmão Mateus, nós éramos congregação da Ciba, chegou os americanos com o financeiro e nos ajudou a comprar esse local. Irmãos, precisamos agradecer por isso. No momento da oferta, a gente está fazendo o quê? Bota um pé do lado, um pé do outro, a gente fica olhando para o pessoal que está ofertando, olhando para o cantor, olhando para o céu. Nós precisamos entregar, nós precisamos viver o culto. Como é que a gente vive o culto? O pessoal está dando oferta? Amém. Então eu vou fechar os meus olhos e eu vou começar a orar por tudo que a oferta gera. Senhor, muito obrigado por todas as vidas que foram alcançadas por essa oferta. Senhor, muito obrigado pelos missionários. Senhor, muito obrigado. E aí inicia-se a palavra. E quando inicia-se a palavra, ai Mateus, agora eu vou receber. Agora Deus vai falar comigo. Mas aí eu tenho que te dizer uma coisa. A palavra sim é dirigida através do Espírito Santo. Mas você ainda precisa ser participante desse culto. E para que você seja participante desse culto, você precisa ser como os bereanos. Pode colocar Atos capítulo 17, versículo 11. E Atos vai dizer, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Esse é o momento da palavra. E qual é o momento da palavra? O momento que você olha e fala, Senhor, agora todo o meu intelecto eu estou entregando ao Senhor. Senhor, agora toda a minha compreensão eu estou entregando ao Senhor. Enquanto o pastor fala, eu estou olhando, porque aqui quem estava falando era Paulo. Eu estou olhando e dizendo, é exatamente isso. E aí, você tem uma mistura do Senhor falando ao seu coração, e você entregando o seu coração ao Senhor. O que é que você está fazendo? Diminuindo, para que Cristo seja visto através de você. Concluindo, meus irmãos, o culto aceitável a Deus é um culto sacrificial, onde você é a oferta que é deixada no altar. O culto aceitável precisa ter algumas características. Essas características são, ele precisa ser para Deus, ele precisa ser preparado, então precisa de tempo, não pode ser às pressas, não pode ser na correria, não pode ser de qualquer jeito. Eu não posso chegar aqui, olhar e falar, está tendo culto, vou ali e já volto, porque é um culto e o dono do culto está no lugar. Precisa ser respeitado e por fim precisa ser vivido e não somente assistido. O culto a Deus é um culto chamado à vida, chamado para ser vivido, chamado para ser cultuado e não assistido. O nosso Deus nos chama para o culto. Eu fiz hoje muitas perguntas, respondi algumas, mas o interessante é que você guarde essas perguntas ao seu coração. Porque perguntas como, para quem, por quê e como norteiam a nossa vida cristã. Por que eu estou indo? Como eu vou? Por que eu faço? Devem nortear a nossa fé. E a nossa fé é como Paulo disse, é sacrificial e racional. Porque só quando nós nos sacrificamos, assim que estaremos vivendo uma fé completamente voltada ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o pregador nem precisa falar, mas é o Espírito Santo que fala.
Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em meio à Tua igreja e pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando à Tua igreja, continue nos exortando, que nós possamos ser mais parecidos com Cristo. Senhor, oramos para que não somente o culto da manhã, mas também da noite chegue ao Senhor com bom ar. Que em nome de Jesus possamos, como igreja, permanecer em vigilância, Senhor. Permanecer em vigilância porque a Tua palavra é tão santa. A Tua presença é tão santa, nós precisamos nos regular a isso, nós precisamos nos ajustar a isso. Sabemos, Jesus, que tudo nos foi dado de graça, mas aqueles que são salvos precisam se alinhar segundo a Tua vontade. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos que o Senhor continue falando conosco através da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor continue nos orientando, que o Senhor nos abençoe para casa, o Senhor nos dê um dia ainda melhor do que um dia bom, um dia maravilhoso, que o Senhor nos dê um dia do Senhor, um dia que nós rendemos glória e honra ao Teu santo nome. Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, em nome de Jesus Cristo, amém.